E eu lembro, nos meus 15 anos, eu lembro de mim ainda ganhando, eu acho que foi a minha última Barbie, ainda jogando queimada na rua, em momentos, brincando de rouba-bandeira, tendo aquelas coisas, aquelas brincadeiras saudáveis, começando ainda a pensar, aquela questão da vaidade, começando. E hoje nós estamos aí num ranking, em primeiro lugar na América Latina, em segundo lugar no mundo. Crianças cuidando de crianças. Eu queria começar, a gente trabalhando sobre aquilo que nós vivemos com aquilo que hoje está sendo vivido. Esse pular de etapas. Bom dia a todos. Nós temos um fenômeno que varia, que essa concepção social da idade, ela varia nas sociedades. Inclusive, na nossa própria sociedade, ela varia. Em outros tempos, nossas avós ou bisavós, era até mais normalizado ter filho novo. Né? Mas aí, depois dos anos de 60, 70, a gente tem uma mudança social muito grande com a modernidade, e aí Sim. Tem todo um processo de introdução da mulher no mercado de trabalho, no campo de estudos, e vem a liberação sexual, e aí tem uma introdução você tem uma mudança, uma liberação maior, né, da sexualidade, e que tem acontecido de uma forma que não segue de forma orientada, bem acompanhada, né? E essas mudanças sociais, elas acabam chegando na nossa sociedade, na modernidade, de uma forma que a gravidez na adolescência ela vira um problema social. A gente esse fenômeno acontece tanto que ele acaba se tornando um fenômeno que pode ser muito problemático. Inclusive, a gente pode pensar a gravidez na adolescência não como um instaurador da desigualdade social, mas ela acaba reforçando essas desigualdades, né, na nossa sociedade, né, tanto no mundo quanto no Brasil, né? Aí eu até pergunto, Nayara, desculpa, Nayara não, Elisama, quando a Nayara comentou ali sobre, na época das nossas bisavós, né, eles tinham filhos novos, sim, mas era uma outra estrutura, era uma outra mentalidade. A menina, ela era criada para aquilo, ela começava muito... Como que você vê aquela mentalidade, às vezes uma menina de 15 anos casada, tinha filho e era um atrás do outro, né? Porque tinham muitos filhos, né? Nem usavam métodos contraceptivos, enfim. Mas hoje, eu vejo a diferença do problema, né? E eu te pergunto, é que hoje o sexo, antes as pessoas entendiam o que a Bíblia ensina aqui. O sexo é uma proteção, você se torna um, por isso existe o casamento para isso. Então eu me caso e aí sim eu vou ser uma esposa, eu vou arrumar uma casa, eu vou ter filhos. Mas eu vejo que hoje, né, eu não tenho proteção, eu quero ter sexo, bora lá, ter relação sexual aos meus 15 anos, super nova e tal, e aí eu nem conheço, às vezes eu nem sei quem que é o pai do meu menino, eu não tenho nada. Você observa que, às vezes, a mesma faixa etária, um dos problemas seria essa liberação geral, ou porque, se for pensar de maturidade, às vezes a gente teria as mesmas? Sim, né? Como a Nayara falou, né, é um processo de naturalização que ele é mais comum nas classes sociais mais baixas, né? Então, na verdade, essa estrutura, né, de ter todo esse planejamento de uma escolaridade completa, né, a visão de um casamento e sim, depois, né, ter a chegada ali dos filhos, né, e a constituição plena de uma família, ela é uma estrutura que ela está mais voltada na visão de uma classe social mais alta, né, de pessoas que têm estruturas, inclusive socioeconômicas, mais voltadas para esse tipo de planejamento, sim, né? Então, quando a gente fala desses índices que eles são maiores nessas classes menos favorecidas, a gente está falando de uma realidade totalmente diferenciada, né? De pessoas que têm uma visão de futuro diferente, uma perspectiva de vida
diferente da vida que se tem nas classes sociais mais altas, né? E quando a gente fala, né, dessa comparação do passado com os dias de hoje, antigamente existia isso de uma forma menos julgada, né? Como a gente tem hoje, né? Então hoje a gente tem uma sociedade que ela responsabiliza muito mais o adolescente, né? O adolescente, a adolescente, né, já vive uma fase que é complicada, né, de estrutura mesmo. Hoje também estrutura familiar muito diferente de antigamente, né? Hoje não tem nem família, infelizmente. Temos poucas aí, né? As coisas vão mudando e isso vai desestruturando também as pessoas. O que antes não. Na época lá, eu sou do interior, você tomava a bênção do pai e da mãe, tinha respeito, era senhor e a senhora. E a gente tem ainda um processo de erotização, sexualização infantil muito grande, ainda a mídia ainda induz isso, muitas músicas. Esse processo naturaliza a sexualidade. Sim, estimula antes da hora. Talvez um pular de etapas, né? E é um problema que vai trazendo. Porque quando você pula uma etapa, você não vive aquilo, você não amadurece pro próximo. Porque degraus, a gente vai subindo os degraus para poder alcançar ali. Quando você pula uma etapa, é um problema na psicologia para poder. Uma hora essa conta vai chegar. Com certeza. Né? Além da adolescente, né, já vivenciar, né, um processo difícil, né, de estruturação de personalidade, a busca pela identidade. Quando a gravidez ela chega, né, nessa fase, ela vai se deparar com um confrontamento ali de uma realidade que está realmente fora, né, daquele momento. Sim. Ali enquanto preparação, mas que é uma realidade que a gente vive, né, dessa gravidez que ela aparece. Então, ela vai se colocar ali numa posição de insegurança, né, quando a gente tem o nosso olhar voltado para o aspecto psicológico, né, ela vai lidar ali com o medo, né, o medo do julgamento do parceiro, o que os pais vão pensar sobre essa gravidez. Né, o medo das mudanças corporais que vão acontecer, né, que vai inclusive desenvolver ali um processo de baixa autoestima, de impotência, né, do que do que ela pode esperar desse processo, né, quem vai ajudá-la, né, e aí a gente pode entrar no assunto da depressão, dos transtornos psicológicos, ansiosos, que essa adolescente pode vivenciar. Vamos falar sobre um pouquinho dos dados, né, da gravidez e adolescência, que aí a gente continua batendo papo. O primeiro fala aí que o risco de morte materna se duplica entre mães com menos de 15 anos em países aí de baixa e média renda, né, uma fonte aí da Organização Mundial da Saúde. Tem um outro dado aí, 76% das brasileiras entre 10 e 17 anos com filhos não estudam e 58% delas não estudam nem trabalham, gente. E também fonte aí do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA. E aí eu vou falar do outro, que depois a gente conversa de tudo. No Brasil, aí os maiores índices, gente, de gravidez na adolescência são no norte e no nordeste, né, do país. Né, a fonte aí também do DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Vamos comentar porque é chocante, né? Trata-se de um fenômeno... Século XXI... E é um fenômeno o risco que a de gente morte. precisa de pensar a partir desse recorte de classe social mesmo, né? Até pensando as diferenças de números, os índices se diferenciam tanto de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento, no nosso próprio país, né, essa desigualdade regional. Sim. E aí a gente tem até bairros mais ricos e bairros mais pobres, né? Aí a cada 5 nascimentos que a gente tem no Brasil são de mães adolescentes. Um é de mãe adolescente, né? Sim. E 3 desses
ainda são de mães que não trabalham nem estudam, né? E é um fenômeno social que a gente tem que pensar ele por esse recorte social mesmo, e que ele acaba gerando muitos problemas sociais. Que aí você tem o percentual é muito alto, né? escolarização. 76% de 10 a 17 não estuda. E 58% não estuda e nem trabalha. Isso, e até para as mulheres, né? Quando a mãe adolescente, ela tem o filho, até reduz a expectativa dela de escolarização. Sim. E aí diminui a entrada dela no mercado de trabalho, ou acontece de forma mais precária. Sim. Né? E aí é uma forma da reprodução da miséria ainda, né? Pode comentar. Sim, né? Existe uma diminuição também da visão de futuro, né? Entre Sim. essas jovens, né? Quando Sim. elas se deparam ali com a Sonhos se gravidez, limitam, né? acontece, né, o abandono da escola, né? A adolescente, ela se vê também numa dependência maior, né? Tanto do parceiro quanto da família. Então, isso também precisa ser pensado quando a gente volta a falar da família e como apresentar essa gravidez, né? Para essa adolescente, qual que é o apoio que essa adolescente precisa nesse momento, né? E aí a gente pode contar com essas redes de apoio mesmo da família, o que a família pode estar ali apoiando, né? Mostrar para essa adolescente a realidade da gravidez, Sim. né? E as dificuldades naturalmente que envolvem esse momento, né? Mas também não colocando um julgamento, né, em cima dessa adolescente, que ela precisa ser ouvida, né? Ela precisa se sentir acolhida para que esse processo também seja, de certa forma, um processo não totalmente negativado, porque é uma realidade que ela precisa viver, ela está passando por isso. Sim. E tornar isso um pouco mais leve, né? É um jogo de... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.